Oi, meu nome é Adriana e nesse vídeo aqui é a continuação dos outros vídeos a respeito do livro Kryptonita, onde eu resumo para você as 4 partes desse livro e essa é a terceira. Nessa parte vamos ver sobre a força do pecado, o arrependimento, a falsa imagem que temos sobre Jesus e muitos outros assuntos. Te convido a se inscrever nesse canal se você curtir esse vídeo, gostar desse tipo de conteúdo. Mês que vem vai sair o último dessa série e partimos para outra série. Eu estou pensando em trazer aqui a série de Salmos. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo, seu comentário e vamos ao vídeo. A Força do Pecado, parte 1, parte 2, capítulo 15 e 16. Esse é um assunto um pouco extenso, mas eu vou tentar resumir ele aqui da melhor forma possível. Ele começa usando a passagem de 1 Coríntios 15, 56, que diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nesse contexto aqui que eu fui ler, Paulo está falando da ressurreição de Cristo. E o povo de Corinto não estava acreditando na ressurreição. Logo, Cristo não ressuscitou e a fé deles é vã. Então, eu fui estudar mais sobre esse aguilhão da morte. E é tipo uma estaca de madeira com ferro na ponta que é usada para guiar os bois. Então, esse é o aguilhão da morte, o pecado que te guia até a morte, até a própria morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando você peca, é esse instrumento que ela usa para te guiar até a morte. Bom, como não conseguimos cumprir toda a lei sozinhos, Cristo fez isso por nós. Então Paulo continua na mesma passagem. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é pela graça que a gente vai vencer esses pecados e conseguir ter uma vida em santidade. Mesmo que a gente caia, vem a graça sobre nós, que nos justifica de todo o pecado. Ele usa também outra passagem que diz: a força do pecado é a lei. E ele vai explicar mais o que é essa tal força do pecado. O que o autor revela pra gente é sobre a força do pecado em si. O que ela é? Quando a vontade de Deus não bate com a nossa, e então a gente fica restringido por uma lei. Por exemplo, ele dá uma ordem e você não vai descumprir essa ordem, porém você vai estar restrito por ela, mas você no fundo queria fazer aquilo que você não poderia fazer. Vou pegar um exemplo aqui, vou citar o exemplo que ele dá no livro, que fica mais fácil. Uma menina marcou de ir no cinema com as amigas, então ela vai contar para os seus pais e eles falam: não, filha, eu prefiro que você fique aqui em casa porque a gente vai ter uma reunião de família, eu quero que você fique aqui. Quando as amigas chegam, ela diz assim: eu não posso ir porque meus pais não deixaram eu ir. Ou seja, ela queria ir, dá pra ver a intenção dela nessa frase, que ela queria ir, só que ela está restrita por uma lei, uma ordem dos seus pais, então ela teve que ficar em casa, mas ela queria ir. Então, esse queria ir é onde a força do pecado entra, na sua vontade. E quando o inimigo te convence que a sua vontade é maior do que a ordem dos seus pais, de Deus, é aí que você corre o risco de pecar. Porque assim, é igual ele fez com Adão e Eva no Éden. Aí ele falou que não podia comer, é mentira. É porque ele não quer que você tenha sabedoria. Porque ele não quer que você saiba, tenha um conhecimento do bem e do mal. Então é aí que a força do pecado mora. Onde é mais prazeroso, né? Tipo, eu quero muito fazer isso, mas eu estou restrita por uma lei. Mas se o inimigo vem e me convence que essa lei não tem muita importância, então é óbvio que eu vou acabar pecando. Então é óbvio que eu vou acabar indo contra essa ordem. Tem outro versículo que explica isso. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que acontece aqui? Quando você não submete a sua vontade a Deus, mas você está restrito por uma lei, uma ordem, isso significa que ele tem um poder ali de atiçar as suas vontades que já estão ali, então de te convencer de que a ordem de Deus não é nada. Então você poderia pecar, você poderia fazer isso que você quer, o importante é ser feliz, mas esse versículo ele explica bem isso de tipo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por quê? Porque ele não tem espaço. Quando você se submete a Deus, submete a sua vontade, não tem o que fazer. Ele pode até tentar te convencer ou te seduzir, falar que isso vai ser bom para você, mas quando você escolhe, por escolha própria, fazer a vontade de Deus, não tem espaço para que ele te convença do contrário. Você escolheu
Mesmo que você queira muito, se você escolher fazer a vontade de Deus e não a sua, ele não tem chance, então ele fugirá de vós por causa disso. Muitos crentes precisam ouvir essa mensagem de esperança. Você pode ser completamente livre do poder do pecado. Sim, você leu corretamente. É possível que os cristãos se ergam acima do pecado. Jesus não morreu somente para nos dar um ingresso para o céu. Quando ele morreu, libertou-nos do poder do pecado e da morte. O pecado não tem poder sobre nós, mas, ao contrário, nós temos poder sobre ele. Isso somente é possível através da graça de Deus. Seu poder divino de alcançar algo que é impossível pela nossa força humana, nós temos livre acesso à graça e ao poder dele, mas perdemos os benefícios se não os exercitamos. Uma das formas mais comuns como os crentes falham em usar esse poder é não percebendo que o possuem. Fortaleça-se contra o pecado hoje ao ponderar a respeito dos versículos que revelam que você realmente tem poder sobre ele. Medite sobre essa verdade até que ela se torne realidade. Conecte-se com Deus a respeito disso. Arrependa-se de qualquer forma pela qual você tenha dado ao pecado poder sobre a sua vida e agradeça a Ele por libertá-lo disso hoje. Perdoe a si mesmo pelos seus erros do passado e peça que Deus lhe mostre como Ele vê o seu futuro. Escreva o que Ele lhe mostrar ou disser. Equivocado, capítulo 17. Os equivocados são líderes e pessoas que são corrompidos por dentro. Então, eles são líderes que vão manipular a verdade para que a sua reputação não manche e eles saiam ganhando algo em troca disso. Nesse capítulo, ele vai pegar para falar especificamente sobre os líderes corrompidos, que têm um ídolo no seu coração e adoram esses ídolos, mas, em vista, eles são vistos como homens de Deus, como pessoas que falam a verdade, falam a palavra de Deus. Então, eles são muito consultados para saberem o que Deus quer, principalmente profetas, né? Mas eles não dizem a verdade. Ele dá o exemplo do rei Acabe e Josafá. O rei Acabe queria atacar a Síria, então ele convocou Josafá, que fez uma aliança com ele, para ir atacar a Síria. Porém, Josafá queria saber, a partir de um homem de Deus, se Deus estava de acordo com isso. Então, o rei Acabe chamou 400 profetas do Senhor para profetizar a respeito da guerra contra a Síria. E todos eles diziam a mesma coisa: Deus está contigo. Deus vai dar a vitória nas suas mãos. Então, Josafá, meio cismado, perguntou se tinha outro profeta para que eles pudessem consultar o Senhor. Então, o rei Acabe disse que existia outro profeta, porém, esse profeta, ele não profetizava coisas boas a respeito de Acabe. Mas mesmo assim, ele foi convocado, ele foi chamado, e lá teve um que foi ao encontro dele e disse: olha, os outros profetas profetizaram tal coisa, então profetize a mesma coisa para eles. Quando ele chegou lá, num tom de ironia, ele disse para o rei Acabe ir para a guerra, que ia dar tudo certo. Porém, o rei Acabe disse que ele estava mentindo e perguntou a verdade. E ele disse a verdade. Ele falou que ele viu uma visão, que ele teve uma visão, onde Deus perguntava quem iria enganar Acabe, falando que ele poderia ir para a guerra. Então o espírito se prontificou e disse que iria colocar uma mentira na boca dos profetas para que ele caísse nessa e fosse para a guerra e acabaria sendo morto. Mesmo com esse alerta, mesmo dizendo a verdade, o rei Acabe foi para essa guerra, mesmo que disfarçado. Então o livro diz até assim que você pode até se esconder dos humanos, mas você não pode se esconder de Deus. Então ele acabou morrendo de qualquer maneira. Isso vale muito pra gente, né? Quem a gente escuta. E ele cita um versículo que diz: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que seus ouvidos coçando desejam ouvir, que era o caso do rei Acabe. Então ele juntou 400 profetas que diziam todas as vezes que ele pedia, perguntava alguma coisa, aquilo que ele queria ouvir. Então, uma coisa que fica pra gente pensar também, que não tá no livro, é quem a gente é nessa história toda. Ou a gente é como o rei Josafá, que ainda assim, mesmo que todo mundo diga
uma coisa que é favorável, eu ainda vou procurar saber se aquilo realmente vem de Deus e procuro outra pessoa para me informar. Ou a gente é o rei Acabe, que gosta de ouvir tudo aquilo que é favorável a nós e a gente não gosta, que retruquem ou falem coisas que não são favoráveis. Ou a gente é o profeta Micaías, que fala a verdade independente do lugar onde estamos. Ou a gente é como os 400 profetas, que falam só aquilo que as pessoas querem ouvir. Omitem a verdade para não passarem uma imagem ruim e para não dizerem que a gente está contra outra pessoa. Precisamos ouvir a verdade, mesmo que doa de primeira. Não importa quão dolorosa seja a verdade, doerá muito menos do que a adversidade para a qual nos direcionamos quando vivemos em engano. Você pode ser uma pessoa que busca a verdade. Comece pedindo a Deus que declare a verdade dele sobre a sua vida, convidando-o para revelar qualquer área em que você tenha andado em engano sem saber. Escreva as verdades que ele lhe disser, para que você possa meditar nelas nos próximos dias e semanas. Em seguida, peça a Deus que o fortaleça para dizer a verdade, mesmo que não seja popular nem politicamente correto. Você não tem que comprar brigas, mas ser capaz de dizer, como Micaías disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Um Jesus falsificado, capítulo 18. Nesse capítulo ele vai trazer um estudo sobre o Antigo Testamento, mais especificamente sobre a saída do Egito e a trajetória deles no deserto, principalmente falando quando eles criam um bezerro de ouro. O título desse capítulo é um Jesus falsificado. Então, nesse capítulo ele traz o estudo falando sobre a denominação que eles usam para o bezerro de ouro. O versículo se encontra em Êxodo 32, versículo 1, que diz: Quando o povo viu que Moisés se demorava a descer do monte, aproximou-se de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão à nossa frente, pois a respeito deste Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Essa palavrinha, deuses, que eles usam aqui, no hebraico significa Elohim. Elohim eles utilizam para se referir ao Deus verdadeiro, o Deus que criou céus e terra. Tem essa palavra tanto em Gênesis quanto em Deuteronômio e em outras passagens da Bíblia. Ou seja, eles não negam a existência de Deus, mas eles criam uma imagem para representar Deus. Eles caem no pecado de idolatria porque eles criam uma imagem que se referem a Deus, mas eles vão ali entregar seus sacrifícios, adorar, e depois eles festejam, né? Tanto é que quando Moisés desce, eles estão festejando, mas eles caem no pecado de idolatria porque eles não conhecem a Deus. Eles criam uma imagem de Deus. Moisés era o que representava Deus ali para eles, e quando ele some por 40 dias e 40 noites, vamos então, já que a gente não sabe o que aconteceu com esse homem, que nos tirou do Egito, vamos criar um Deus, Elohim, para cultuar, e eles mesmos dizem, Êxodo 32:5, que Arão diz: E Arão, ao ver isso, edificou um altar diante dele e proclamou: Amanhã será uma festa ao Senhor. Mesmo não sendo o Deus verdadeiro deles, mas eles, na cabeça deles, eram o Deus verdadeiro deles. Agora, explicando com as minhas próprias palavras, a minha visão sobre esse assunto, hoje em dia, né, trazendo para os dias de hoje. O que acontece? Quando a gente não conhece a Deus, normalmente a gente não cria uma estátua, né? Vamos pensar assim, a gente sabe que Deus condena isso, essa prática de adorar estátuas, imagens, enfim. Então a gente não cria uma estátua em si. Mas como a gente não conhece a Deus, a gente tem pensamentos sobre Deus, desrespeito ao seu caráter, desrespeito a quem Ele é, só que não condizem com quem Ele é. A gente cria coisas na nossa cabeça, por exemplo, um pensamento muito forte. Deus é amor. Logo, concluindo isso, ele aceita todo mundo, ele abraça todo mundo. E para ele tudo bem eu viver uma vida como eu realmente quero viver. Só que nós cristãos sabemos que não é assim. Outra coisa, Deus abençoa. Só da gente falar essa frase, a gente acha que Deus vai abençoar aquilo, mesmo sendo errado. Isso acontece a partir do momento que a gente cria uma imagem de Deus na nossa cabeça, de como Ele é, como Ele pensa, que não condiz com a realidade.
por falta de conhecimento. Então, o que acontece aqui com o povo do deserto, que passou 400 anos em escravidão, é que eles não conheciam a Deus. Então, a representação era Moisés, que quando sumiu, eles criaram a própria deles, que eles achavam que condiziam com uma imagem de Deus, entendeu? Isso é muito louco. E trazendo para a nossa realidade, isso acontece desde os tempos antigos e acontece hoje em dia também. Só que de uma forma diferente. Também tem gente que cria estátuas e imagens também no dia de hoje, mas tem gente que não cria, então isso tudo envolve o pensamento, de pensar que Deus é de um jeito, mas ele é de outro. Isso nos chama a atenção para que a gente realmente conheça as Escrituras, para a gente realmente conhecer quem nós servimos e realmente andar de acordo com o que ele deseja. E não somente criar algo ou ouvir algo de alguém, porque em muitos lugares você vai ouvir, nossa, muito a respeito sobre Deus, mas às vezes aquilo não é verdadeiro. E como você sabe, a partir das Escrituras, o estudo das Escrituras. Seguir a Jesus custa tudo. As nossas vidas não são nossas. A nossa vontade está submetida a Deus, ou então ele não é verdadeiramente o nosso Senhor. A nossa fé está nele, sabendo que ele proverá tudo o que precisamos. Esse é o chamado do cristianismo. Sim, venha ser salvo, mas você tem que morrer para o seu antigo eu e se tornar alguém novo. Reflita no verdadeiro chamado do cristianismo. Escreva os seus próprios pensamentos sobre como isso é algo ou diferente ao que você foi ensinado. Então, encontre alguém na sua família ou igreja para conversar sobre isso e entregue essa verdade a eles. Onde tudo começa, capítulo 19. Nesse capítulo, ele vai falar onde tudo começa. Ele vai falar especificamente sobre a falta de pregação do arrependimento. Então, para que uma comunidade inteira não se converta verdadeiramente ao evangelho, basta que um líder pregue o evangelho pela metade. Ou não pregue o evangelho verdadeiro. Por que isso? Porque o evangelho ele tem princípios. E um dos princípios do evangelho é o arrependimento. Quando você só prega sobre Jesus crucificado, sobre o que ele sofreu, sobre o que ele passou, para que você fosse salvo, e não continua a pregação no que você tem que fazer com essa salvação depois que você é salvo, a pessoa crê e simplesmente recebe a salvação e acha que a partir dali ela é salva e ela não precisa mudar ou fazer nada com aquilo. Mas sabemos que é o contrário. Precisamos nos arrepender, precisamos mudar os nossos comportamentos, precisamos negar as nossas vontades, negar a nós mesmos. Então, é um evangelho que pega só as bênçãos, só as coisas boas, mas ignora o resto da palavra. Ele cita alguns versículos aqui mostrando que o princípio do arrependimento é a primeira coisa a ser pregada, é a base do evangelho. Eu vou citar alguns versículos aqui para vocês, porque é melhor a Bíblia do que um monte de palavras minhas. Atos 20, versículo 20 ao 21. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Mateus 4,17. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Lucas 24, 46 e 47. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 26, 19 e 20. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. E eu finalizo com esse, Atos 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância,
mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, assim, sobre o mandamento que a gente tem de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, é sobre isso, pregar o arrependimento a toda criatura, o verdadeiro evangelho, o início de tudo. O Novo Testamento apresenta uma mensagem clara: não há salvação sem arrependimento do pecado. Você não pode se casar com Jesus enquanto ainda estiver num relacionamento com o mundo. Você tem que morrer para a sua vida antiga a fim de começar a nova. Até agora, você provavelmente já se arrependeu várias vezes enquanto lia este livro. Mas como esse capítulo reforça a importância do arrependimento? Que diferença faz na sua vida agora que você sabe disso? Peça que Deus lhe mostre uma ação específica que você pode introduzir na sua vida em resposta à importância de se arrepender. Como sempre, escreva o que ele lhe disser, inclusive o seu plano de como cumprir essas ações. Arrependimento, capítulo 20. O processo de arrependimento vai muito além da mudança de mentalidade. Ela é um processo que acontece dentro da tua alma, das tuas vontades, uma mudança que ocorre dentro, no seu coração. Uma pessoa é capaz de discernir o que é certo e o que é errado, porém, ela ainda pode escolher fazer o que é errado, porque ela pode sentir prazer naquilo, ela pode gostar daquilo, amar aquilo, mesmo sendo algo errado. O processo do arrependimento engloba todas essas áreas, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, mas tudo isso tem um processo. E esse processo ele ocorre junto com a pregação do evangelho. O autor relata no livro várias e várias vezes onde ele foi em igrejas pregar sobre homossexualidade, roubo, sexo fora do casamento, pecados que a Bíblia condena e chama ao arrependimento. E diversas vezes ele foi chamado de canto em conversas que líderes falavam para ele pregar algo mais leve, algo mais encorajador do que o confronto com a verdade da palavra e a chamada ao arrependimento. Então ele diz que essa postura é equivocada e ele aconselha pessoas que são chamadas a pregar o evangelho a sempre levarem aquilo que Deus colocar no seu coração. Seja difícil de falar, seja uma palavra mais dura, mas fale, sempre tem alguém precisando ouvir essa verdade. O primeiro grande avivamento foi notável pelo modo como os pregadores do avivamento viajavam para igrejas a fim de pregar o arrependimento, e como aqueles que ouviam a mensagem se seguravam em seus assentos e caíam dos bancos, gritando e clamando o seu arrependimento, implorando a Deus por salvação. Eram esses que se arrependiam em milhares e milhares, que mudaram o mundo. Cidades inteiras deixaram o pecado e se voltaram para Deus. Pregar o arrependimento pode esvaziar as nossas igrejas ou, mais provavelmente, pode simplesmente enchê-las. Peça a Deus que lhe mostre o potencial do arrependimento e depois ore para que ele libere isso na sua vida e na sua igreja. Os Três Reis, capítulo 21. No capítulo 21, que é o último da terceira parte, ele vai fazer uma coletânea sobre os reis de Judá. Então ele expõe ali a história de cada um. Fazendo essa coletânea, né, ele consegue enxergar um padrão. Dentre as pessoas que obedeceram a Deus no começo e depois elas desobedeceram a Deus, e pessoas que foram totalmente radicais e obedeceram o Senhor, que temiam verdadeiramente o Senhor, e pessoas que não fizeram isso. Então, dentro desse padrão, ele conseguiu enxergar ali pessoas que obedeceram um padrão de vida próspero, não só para ele, mas também para a comunidade de Israel a quem eles lideravam. Os líderes, os reis, tinham uma vida santa e confrontavam o pecado da sua comunidade, destruindo estátuas, destruindo altares e limpando o ambiente ao seu redor, tudo era favorável. Então, o que acontecia? Eles prosperavam, havia paz, e quando tinha alguma guerra, porque outro reinado vinha atacar eles, Deus lutava por eles. E quando foi ao contrário, eles não tinham paz, eles não prosperavam, eles perdiam guerras.
Então ele enxerga esse padrão e diz que nós não só devemos viver uma vida santa em santidade, mas também ao nosso redor há coisas para a gente fazer que vão colaborar para isso. Então, quando a gente está num cargo de liderança e a gente não confronta o pecado, sabendo que aquilo é pecado daquela pessoa, e deixa passar, acaba que essa pessoa vai se afundar mais e mais nisso, e isso vai trazer consequências para toda uma comunidade. É a sua responsabilidade cuidar dessas pessoas e não deixar de falar o evangelho verdadeiro somente por status ou para ficar bem com essa pessoa, porque isso pode trazer consequências piores lá na frente. O quadro completo da história de Israel e de Judá é que Deus prosperou os líderes quando eles foram além de viver suas vidas corretamente, assumindo verdadeira responsabilidade por tudo aquilo sobre o qual Deus lhes deu autoridade. Você pode não ser um rei ou uma rainha, pode não ser sequer um gerente ou supervisor no trabalho, porém você possui sim um reino sobre o qual Deus lhe deu autoridade. A forma como você assume responsabilidade sobre essa área, e não apenas sobre a sua vida pessoal, terá uma influência significativa sobre como Deus move a seu favor. Peça que Deus lhe revele a sua esfera de autoridade e lhe dê sabedoria sobre como assumir responsabilidade pela santidade nessa área. Escreva o que ele lhe disser e depois trace um plano para executar. Eu não ia falar nada sobre esse assunto, mas me veio à mente que às vezes a gente não pensa muito sobre aquilo que realmente temos responsabilidade, ou onde temos responsabilidade. Por exemplo, às vezes a gente não tem um cargo de liderança dentro da igreja ou dentro do nosso serviço, como ele bem pontuou aqui, mas se a gente tem uma família, essa é a segunda área de responsabilidade que você tem. A primeira com a sua vida, né, o seu íntimo com Deus, mas a segunda área é a sua família. Então ali você tem que ensinar princípios, ensinar valores. Se algo de errado está acontecendo, você precisa confrontar, principalmente se for os seus filhos, ou se for o seu marido, ou se for a sua esposa, que ela está fazendo alguma coisa de errado e que você sabe que é errado. E se você não confrontar, isso pode trazer consequências gravíssimas para o relacionamento. Então, assim, é uma área de responsabilidade aonde você, sabendo da verdade, precisa manter a pureza do lar, a pureza, a santidade. E é algo que é bom a gente pedir estratégia para Deus para conseguir fazer isso com muita sabedoria, para fazer com que aquele ambiente seja próspero, não próspero financeiramente, mas também um ambiente de paz, sossego, onde Deus reina. Bom, foi isso que o Senhor colocou no meu coração para eu falar aqui sobre esse modo Entre em Ação. Chegamos ao fim de mais um vídeo, graças a Deus. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Até a próxima!